Abre-se aqui um espaço para tirarem algumas dúvidas, um espaço de debate. Eu até ia desafiar o nosso deputado municipal, João Carvalho, que tem tido alguma preocupação com esta temática e até mesmo fez um artigo bastante pertinente no Jornal do Público, a intervir neste espaço de debate e de dizer de sua justiça. João, quer intervir já? Vou já desafiá-lo para isso mesmo. Então passa a palavra ao Dr. João Carvalho. Isto vem por aqui e depois envia colheiras, anda na estação e depois muda. Então, boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, a Comissão Política, a Sra. Deputada e os nossos convidados. A primeira coisa que eu gostava de dizer, eu sou jurista e sou membro da Assembleia Municipal de Odivelas. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que esta criação desta linha começa por ser uma grande mistificação política, porque se apresenta aqui e cada vez que alguém intervém da parte do Metropolitano e do Governo em relação à questão, parece que vão fazer aqui uma coisa espetacular, uma coisa nova, uma coisa completamente inovadora. Quando ao fim e ao cabo a única coisa nova que vai haver aqui são duas novas estações, que é a Estrela e Santos, e quanto ao resto é um enxerto da linha verde na linha amarela. E, portanto, são linhas que já existem e que, portanto, não vejam o que é que isto, para já, em termos bombásticos, o que é que isto tem de importante, de maravilhoso, de grande alternativa para a população da área metropolitana de Lisboa. A segunda questão é para dizer que, efetivamente, eu estive na sessão do dia 31 de julho, que houve no Alto dos Moinhos, que, em princípio, até nem era propriamente para se falar sobre outras questões, não o estudo de impacto ambiental, por isso é que aquela sessão se realizou, no âmbito do programa Participa, em que as pessoas são convidadas, portanto, a participar, digamos, com as suas opiniões e com as suas críticas e sugestões nas novas questões que envolvem estudos de impacto ambiental, mas claro, aquela sessão de impacto ambiental teve pouca coisa a ver, porque todas as pessoas que interviram foi sobre as soluções técnicas que estavam ali envolvidas. Efetivamente, eu para mim, como autarca de Odivelas, e é sobre isso, efetivamente, que eu me quero debruçar, que nós gostamos de nos debruçar e que nós nos queremos debruçar, porque queremos defender o melhor para Odivelas e para os odivelenses, e neste caso a questão da mobilidade da população de Odivelas, a questão que eu levantei nessa reunião e que levanto e continuo, já escrevi no Público, etc., é saber que, efetivamente, isto é uma mentira para a mobilidade da população de Odivelas. Porque, de facto, se aquilo vai proporcionar alguma vantagem, não é de certeza para a população de Odivelas. Nem sei se é para a população de Lisboa, mas para a população de Odivelas não é de certeza. E eu coloquei logo uma questão à partida ao senhor que estava lá a representar o Metropolitano, que era se eles sabiam, se tinham registro destes 18 milhões de passageiros que entram de Odivelas, no Campo Grande, quais é que se deslocam neste momento para a linha verde e, portanto, já fazem esse transbordo para virem para a Baixa Chiado e para o Caixo de Dré? Quantos é que estão neste momento a utilizar essa transferência, que vai continuar a existir, e quantos é que vão de Odivelas para o Marquês de Pombal e para o Rato? Para nós vermos, efetivamente, logo aí à partida, o volume daquilo que se está aqui a trabalhar. Porque, efetivamente, as pessoas que vêm da linha de Odivelas, e já agora deixe-me dizer uma questão, é a primeira vez no Metropolitano que passa a haver um ramal, porque Odivelas passa a ser um ramal. Ora, eu só conhecia ramais na CP, passa a haver também no Metropolitano. Muito bem, eu quero saber, e perguntei, quantas pessoas é que vão ser obrigadas, que não estavam a fazer esse transbordo do Campo Grande, na sequência da linha amarela para o Marquês de Pombal e para o Rato, quantas pessoas é que vão ser obrigadas a este transbordo? É claro que o senhor que lá estava começou logo a dizer a questão do cais. De facto, as pessoas que vêm de Odivelas e chegam ao Campo Grande, é só atravessar para o outro lado, não precisam descer escadas nem subir escadas. Pois é, mas então e os outros que vêm no sentido inverso? Esses têm que passar pelo túnel, etc. E depois, digamos, o resto da linha. Porque, efetivamente, esta coisa de dizer que os tempos, a frequência vai melhorar e não sei o quê, mas eu não quero medir dessa maneira. Eu quero saber quanto é que tempo é que leva agora um utente de Odivelas a chegar ao Marquês
E quanto é que vai passar a demorar nesta opção? E isso eles não sabem dizer. Não sabem dizer, não têm sequer isso estimado. Não sabem dizer o volume da população dos 18 milhões que vêm de Odivelas, que seguem pela linha azul, e os que mudam para a linha verde. Não sabem fazer essa diferença. E, portanto, eu espanto-me, de facto, como é que se fazem alterações deste tipo, ou então, se sabem, não dizem. E se não dizem é estranho, porque de facto não lhes é favorável, não é? Agora, efetivamente, eu não, como membro desta Assembleia Municipal e residente em Odivelas, não devo deixar de levantar estas questões. E já agora permita-me outra questão. Eu resido em Odivelas, mas concretamente resido na Pontinha. E o problema do metropolitano não é só com Odivelas. Neste momento já está a ser também com a linha azul. Porque eu não vou discutir questões técnicas, não é? Mas fez-me um enorme jeito que eu morava na Pontinha quando a linha veio do Colégio Militar para a Pontinha. Mas deixou de fazer jeito quando a linha depois foi para a Rebeleira. E quando a linha depois foi para Alfornelos. E ainda muito menos jeito fez quando foi para a Rebeleira fazer o interface com a CP. E desaguar todos os dias de manhã milhares e milhares de pessoas em que chegou a ser impossível na Pontinha entrar dentro do metropolitano. Não é? Este sistema do metropolitano de Lisboa, de crescer em comprimento, para mim está a dar isto. E vamos ver se isto for para Loures, não é? Se calhar não há dinheiro para isso, agora vão gastá-lo todo e o metro nunca chegará a Loures. Eu estou para ver como é que vai ser. Porque, efetivamente, houve uma altura em que eles foram obrigados a dar a mão palmatória e pôr comboios a começar na Pontinha, não é? Não sei se ainda se mantém, porque eu agora não tenho utilizado muito. Mas, de facto, esta questão da extensão da linha em comprimento dá isto. E a linha circular, como aqui o Sr. Engenheiro disse, justifica-se, de facto, nas grandes cidades em que o metro queixa em teia. Não é em comprimento, é em teia, com várias alternativas pelo meio. Ora, Lisboa é uma cidade muito pequena, eu não vou exigir que haja uma teia como existe em Londres, em Paris, etc. Mas é aí que se justificam as linhas circulares. Se calhar numa cidade tão pequena que não tem alternativas, não é? Se calhar isso não justifica. Pronto, e para não estar a ocupar mais tempo, fico-me por aqui. Obrigado. Não leva a mal, vou fazer uma pequena correção. Não é a primeira vez que o metro terá um ramal. O metro nasceu com o ramal, em Marquês de Pombal, e então se chamava Rotunda. A mudança de nome de Rotunda para Marquês de Pombal também tem que se lhe diga do ponto de vista político, mas eu não estou aqui para falar de política. A linha original era Restauradores, Marquês de Pombal, e depois havia um ramal entre Campos, ramal para Sete Rios. E foi uma alegria para quem trabalhava na manutenção quando se fez a separação, porque tínhamos avarias sistemáticas no aparelho de mudança de via de Marquês de Pombal. Devo dizer que o catálogo, a especificação do fabricante dizia que o aparelho tinha sido construído para 90 movimentos por dia, e ele fazia 900 por dia. De modo que as avarias que aquilo dia. Portanto, só um fait divers histórico. Realmente tem razão, a Pontinha foi-se abaixo, mas também está previsto, não só naquele mapa, mas em qualquer mapa de expansão equilibrado, que a linha de Telheiras iria para a Feira Popular, que também é uma coisa que foi anunciada. Há uma fotografia do Sr. Presidente da Câmara com a legenda: o primeiro dia das obras para a Feira Popular. Ele tinha uma escavadora por trás que estava a deitar abaixo uma antiga oficina de marcenaria na Pontinha, que precisava de ir abaixo, não é? Mas nunca mais houve obras para a Feira Popular, que até é uma coisa que justifica um serviço de metro, com certeza que justifica, e espaço para concertos de rock e outras coisas, assim, não somos tão pobrezinhos que não queiramos ter ambições desse género. Mas de facto a tal ideia da teia, da grelha, não é? Portanto, da Pontinha ser servida também por outra linha. Quanto a sabermos quem é que vai para a linha amarela, isso só por mais eletrónica que tenhamos nos canais de acesso, e eu também participei nesses canais de acesso, não é? A solução correta é a velha maneira portuguesa, inquéritos, sondagens.
tem de se pagar a um grupo de pessoas para fazer o inquérito, depois faz a sondagem, enquanto não se fizer isso, nada feito. Muito obrigado. Mário Lopes, engenheiro Fernando Santos Silva. Eu mais do que perguntas, eu acho que foi tão evidente, pelo menos para mim, foi tão esclarecedor, portanto, as intervenções de cada uma dos convidados aqui, que, de facto, e o Dr. João Carvalho também escutou aqui uma série de perguntas que eu tinha, mas eu queria fazer, do ponto de vista mais político, ao professor Mário Lopes, era o seguinte: a própria Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa chumbou esta proposta. Portanto, eu queria perceber, portanto, há aqui uma razão, as pessoas que andam no terreno, dia a dia, que conduzem, portanto, o equipamento, este equipamento, por toda a via do Metropolitano de Lisboa, portanto, chumbou esta proposta. Portanto, aqui é político, mas do ponto de vista operacional dos próprios empregados e os funcionários das máquinas, digamos assim, chumbaram esta proposta. Depois, o que é curioso também é que esta proposta da linha circular vai contra os próprios estudos que foram encomendados à empresa que foi contratada. Portanto, encomenda-se um estudo, o estudo, portanto, chega-se à conclusão que não é a melhor solução, mas avança-se na mesma com esta proposta. E por último, e é um bocado genérico, mas acho que é aquilo que nos, pelo menos enquanto o tempo, eu até por acaso ando mais de metro em Londres por razões profissionais, e eu conheço bem a linha, ou pelo menos a Circle Line, que hoje em dia já não se chama Circle Line, mas que apanho, que circulo bastante. Você ainda há pouco falou do Waterloo, não sei se foi o professor Mário Lopes que falou do Waterloo, pronto, que é do outro lado do rio, portanto, que é aquela estação que não faz, é a única que não faz ligação com a Circle Line, e de facto, e o número de perturbações que existe diariamente no underground, não é, de Londres, que é assustador, não é? E a minha última pergunta tinha a ver com isso. Quais são, com esta proposta que está em cima da mesa, qual será, digamos, isso também para o engenheiro Fernando Santos Silva, qual é que será o nível ou a probabilidade de haver mais número de perturbações, que também já foi uma parte explicada, e que de alguma forma vão usar os utentes, neste caso até do próprio Conselho de Odivelas, e até da Amadora, não é só de Odivelas. Era isto. Obrigado. Bom, eu posso começar por responder. Eu li o comunicado da Comissão de Trabalhadores, não me recordo de todos os argumentos, mas houve um que não me esqueci porque tinha falado com o Presidente do Metro sobre a mesma questão. É que o Metropolitano diz que com a linha circular diminuem os riscos. E eu enviei-lhe um e-mail a perguntar porquê. E a resposta é que evita-se a operação de mudança de sentido dos comboios. Portanto, o comboio, quando muda de sentido, vai numa linha e depois tem que passar numa agulha. O termo técnico é aparelho de mudança de via. Na gíria a gente fala nas agulhas. Tem que passar na agulha e, portanto, há ali um risco acrescido de descarrilamento. Estar a passar em cima dos carris sem agulha tem menos risco de descarrilamento do que na agulha. Bom, mas isso existe em todas as linhas de caminho de ferro do mundo. E, de facto, é verdade. É por isso que, digamos, as pessoas que trabalham no metro gostam de, quando os comboios passam nas agulhas para mudar de linha, ser sem passageiros, porque se houver alguma coisa, o comboio não tem ninguém. Só que, como sempre, esta argumentação é falaciosa porque omite outros fatores. E é precisamente aquilo que preocupa a Comissão de Trabalhadores. Um dos argumentos que eu lembro que lá estava é que é depois a influência no fator humano. É que se a linha é circular, não tem términos, o maquinista não tem tempo para sair, para ir beber um copo de água e para tomar uma bebida, para quebrar aquela monotonia de estar sempre ali. E, portanto, o trabalho contínuo do mesmo maquinista, do ponto de vista de erro humano, aumenta as probabilidades de acontecer qualquer coisa. Eu não sei qual dos dois fatores é mais gravoso, mas eu tenho a impressão, quer dizer, se fosse pelo feeling eu diria que era a questão do erro humano do maquinista. Mas o meu colega tem mais experiência disto, ele poderá responder, confirmar ou desmentir o que eu estou a dizer. Não, mas pronto, Fernando, falaste com muita gente, conviveste com toda a malta que estava com a mão na massa e sabes. A questão dos estudos era só para dizer que é um bocadinho ao contrário, quer dizer, as conclusões dos estudos
não, quer dizer, o plano de expansão do metro não se discute. Foi o Stalin que chegou aqui e disse que era aquilo e a gente não fala mais no assunto. Senão apanha-se um tiro, não é apanha-se um tiro, entre aspas. Obviamente estou a caricaturar a situação, mas foi imposto sem discussão, ou seja, imposto de uma forma quase ditatorial. Agora, os estudos, o que eles fazem fazem os estudos que sabem, antes de começarem a ser feitos, que vão levar à conclusão que querem. Portanto, é sempre a mesma coisa. Quando se quer provar, quando se quer dizer, eu tenho aqui um estudo que prova que esta solução é melhor, arranjou-se, compara-se com uma que seja pior. Pronto. Isto fez-se na alta velocidade, isto fez-se está-se a fazer no metro, faz-se em muita coisa. Mas o problema é que, quer dizer, quem diz isto põe-se assim numa posição de autoridade, que é, nós é que sabemos, vocês não percebem nada disto, tomem lá, engulam e têm que engolir esta coisa assim, porque assim. Mas depois a gente começa a ler as coisas e começa a ver que aquilo não tem sentido. E não é preciso ir ao fundo dos estudos. Porque reparem, o que está errado nos estudos não é a parte técnica dos estudos que eles dão aos técnicos para fazer, são os pressupostos com que os técnicos começam a trabalhar. Isso é que está mal. E, portanto, o que aconteceu aqui foi isso, eles condicionaram os estudos para ter a conclusão que queriam. A questão das avarias e das perturbações, novamente, como disse o Fernando, tem mais experiência, mas quer dizer, há aqui um conceito que é simples, é que nós temos, no fundo, não é uma linha circular, nós temos duas linhas norte-sul que nos levam para o centro. E com a linha circular, a probabilidade de as duas linhas ficarem com perturbações, porque há um problema na linha circular que é única, é muito maior do que se tivermos ter avarias simultâneas nas duas linhas em separado. Eu, se estiver no Campo Grande, tenho duas formas de chegar à Baixa. E, por exemplo, eu trabalho no IST, que está entre a estação da Alameda e do Saldanha. Se uma das linhas está parada, eu posso ir para a outra. Agora, se a linha circular ficar parada, eu vou a pé. Eu, por acaso, até vou muitas vezes a pé, não me chatei muito. Mas, em geral, não é esse o objetivo do metro, não é obrigar as pessoas a andar a pé, porque para isso não era preciso metropolitano. E, portanto, a probabilidade de criar problemas no acesso ao centro vai aumentar porque se ligam as duas linhas, que neste momento são as duas linhas norte-sul que nos levam para o centro da cidade. Fernando, é melhor... Sim. Relativamente aos maquinistas, pois é verdade, o comunicado da Comissão de Trabalhadores não só vai ao encontro da opinião dos técnicos no ativo, porque eu posso falar assim porque estou reformado, mas os meus colegas que estão no ativo, quando eu lhes pergunto, mas então o que é que faz? Nós já explicamos à administração que as vantagens e os inconvenientes, mas nós temos de fazer aquilo que nos mandam. Portanto, eu chamo isto um stalinismo branco, portanto não há tiros, mas é um stalinismo branco, portanto quem não quiser, pois muda de emprego. Além disso, a Comissão de Trabalhadores chamou a atenção para a posição dos maquinistas, que é a história da rotina, não é estarem ali sem fazer uma quebra no término. Que, aliás, é simples, se estiverem num término, por exemplo, em São Sebastião, veem o ar com que o maquinista sai de uma cabina e vai para o outro, para ver-se que está ali, de facto, a relaxar, a descongestionar um bocadinho da tensão. Porque os acidentes que houve, com inversões de términos, que houve acidentes, eu pelo menos tenho registro de 3, foi exatamente consequência da rotina e chama-se a síndrome da white line, que é white line é uma linha branca, depois põe-se uma galinha a fazer assim e ele fica hipnotizado. Portanto, isto é um termo anglo-saxónico. Portanto, a rotina do maquinista estar sempre a fazer a mesma coisa. É chamada de demasiada confiança. Sim, exatamente. Especialmente o que aconteceu com o maquinista que bateu no término do aeroporto. O término do aeroporto devia ter mais uns tantos metros, e devia ter um sistema de... Ele tinha um sistema de travagem automática, só que é um sistema pontual. Já agora, o metropolitano está muito contente, portanto é a tal técnica da diversão. O Presidente está muito satisfeito porque os 200 milhões de euros, por isso é que eu digo que não vai chegar, os 200 milhões de euros não é só para fazer as obras, não vai chegar, portanto, não vale a pena estar a discutir, não é? Então, com a experiência das derrapagens
de empreitadas públicas que existem. Aliás, neste momento, não sei se sabem, mas as obras da Estação de Arroios estão pura e simplesmente paradas. É uma vergonha. E estão paradas há 6 meses. É uma vergonha que eu não posso chegar ao pé do jornalista e dizer, não, mas você não diz nada. Pois, não diz. E quando se fala com o Sr. Presidente da Câmara, ele diz e o Sr. Presidente do Metro, eles dizem que estamos a trabalhar para diminuir o atraso das obras de Arroios. Por isso, simplesmente, em consequência de dificuldades decorrentes da lei de contratação pública que temos, o empreiteiro quer alterar o processo de construção e o Metro diz que não é isso que está no contrato que os senhores ganharam. É claro que o contrato é sempre ganho, o concurso é sempre ganho por quem oferece o preço mais baixo, e depois, quando se chega à frente da obra, verifica-se que o preço mais baixo não chega para fazer a obra de acordo com o caderno de encargos. Isto é uma vergonha que se passou com a construção dos estádios, com a construção. O único exemplo positivo que há nisto, como resolução, estou-me a afastar do tema, de resolução de um aspecto negativo de um empreiteiro ter ganho um concurso por um preço e depois dizer que não pode executar por aquele preço, o único aspecto positivo passou-se na obra de remodelação do túnel do Rossio, não do Metro, mas da CP, em que o presidente da CP, na altura, teve a coragem de dizer: ponha-se lá fora que eu vou fazer outro concurso. Mas eu ponho o senhor em tribunal. Então ponha. E conseguiu, sim senhora, fez outro concurso, a obra fez pelo preço contratado, e o empreiteiro, por acaso, foi o mesmo responsável pelo acidente do Terreiro de Paço, da deformação do túnel. E pôs a ação em tribunal e perdeu. Portanto, isto para dizer que, apesar de tudo, às vezes ainda há um exemplo de que se resolve como deve ser, mas ali na estação do Arieiro, do Arroios, tenho a impressão que não. Portanto, isto para dizer que perdi-me completamente, não é? Portanto, vou passar à questão seguinte, que é a das avarias. Não sei se tinha alguma coisa a ver com os acidentes ou com... Com os acidentes, exatamente. Portanto, o maquinista que se estampou no aeroporto tinha problemas familiares, a sogra tinha ido para o hospital e não sei o quê, não estava a dar bem com a mulher e não sei o quê, e estava a pensar noutra coisa, arrancou do aeroporto, que era a estação de Términos, achava que estava noutra estação e chapou-se. Se o término tivesse sido bem construído, não teria havido, e bem protegido com o sistema de travagem automático, não teria havido grande problema. Mas, ainda com a história dos maquinistas, é interessante ver o que é que os maquinistas do Metro de Madrid dizem. Queixam-se da força centrífuga, de estarem sempre assim, embora tenham lá um troço em que tenha curva e contra-curva. Portanto, estas coisas são de facto psicológicas. Existem estudos feitos, especialmente na Bélgica e nos Estados Unidos, sobre a influência da rotina no maquinista. E existe também outra coisa, que é a condução automática, que o Sr. Presidente do Metro diz que vai comprar um sistema automático de sinalização e de controle da marcha automática, e portanto o maquinista, se estiver desatento, o próprio sistema encarrega-se de parar, que foi um sistema que tivemos em funcionamento aqui há uns anos, na linha vermelha, e que alguém mandou tirar. Portanto, isto para dizer que eu subscrevo o comunicado dos trabalhadores do Metro. Não fui eu que fiz, não colaborei em nada com eles. Portanto, quanto às avarias, de acordo com as contas que eu fiz, portanto, a simultaneidade de avarias nas duas linhas, verde e amarela, separadas como estão, é uma de 2,7 em 2,7 dias, e isto está mais ou menos perto da realidade, porque aquele anúncio de existem perturbações na linha, não aparece todos os dias, felizmente. Aliás, há um site que se chama Perturbações, ou Under LX, que vem lá, a pessoa vai para o site e vê se essa ladainha está a correr. Mas comparando esses 2,7 dias numa avaria, para a simultaneidade
duas avarias simultâneas nas duas linhas, para a linha circular, perdão, na linha circular é 2,7 dias, a simultaneidade é de 29 dias. Portanto, vamos 10 vezes mais. Portanto, a fiabilidade da linha, das duas linhas independentes é 10 vezes superior à fiabilidade da linha circular. Portanto, se querem ir para a linha circular, vão. Pronto. Não são eles que vão andar de metro. Andam de BMW. Passo então a palavra, queria só alertar para o seguinte, nós temos o compromisso de abandonar-nos aqui o espaço às 11h30 e eu vou dar a palavra ao Paulo Pinheiro e seguidamente tenho a inscrição da Ana Isabel Gomes. Não sei se mais alguém tem interesse em fazer alguma questão. Se não tiver, eu, terminado a intervenção depois da Ana Isabel Gomes, a seguir a Paulo Pinheiro e dos nossos convidados poderem responder, terminaria depois a sessão de seguida. Por isso passo a palavra para Paulo Pinheiro. Obrigado pelos presentes. Sempre que saiu ao conselho esta ideia da construção das duas novas estações e da sua ligação a Castro Dré, consequentemente para a ideia da linha circular, eu ouvi muito mais críticas do que propriamente quais as mais-valias de haver aqui uma linha circular. E percebemos do ponto de vista dos odivelenses e daqueles que vivem na Alta de Lisboa o poder que terão adicional de fazerem o transbordo no Campo Grande. Só que eu gostaria de saber quais as mais-valias, que já foram evidenciadas algumas, de supostamente haverá mais circulação de comboios, mas já percebemos nos últimos anos que a distância entre comboios tem sido cada vez maior por uma questão de gestão financeira. Também foi alegado que eventualmente haveria menos avarias, mas eu para perceber se de facto o transtorno que terá para o conjunto de habitantes da Alta de Lisboa e de Odivelas no seu transbordo para a linha circular, ou a linha verde, ou a futura linha verde, eu preciso saber qual é que é a mais-valia que trará uma linha circular. E até agora tenho ouvido muito pouco. E eu acho que o nosso debate, ou a nossa capacidade de tentar perceber, para além das razões técnicas que já evidenciaram, de quais são as consequências negativas de uma linha circular, eu preciso saber quais são as mais-valias elencadas, mesmo aquelas que já foram refutadas, para perceber se de facto esse é um bom investimento. E já agora só uma pequena curiosidade, já que muitas vezes a conversa não tem impactos na disciplina. Há outros exemplos a nível mundial em que as linhas do metro são geridas de forma autónoma, ou seja, eventualmente são concessionadas em unidades, presumo privadas, que fazem a gestão separada de cada linha do metro. Se já pensaram sobre esse modelo, se é uma mais-valia, se não há dimensão em Portugal ou em Lisboa para que isso assim aconteça, quais as mais-valias de uma gestão separada ou autónoma das linhas do metro? Obrigado. Bom, em relação às vantagens da linha circular, essencialmente são aquelas duas que eu referi no início, de melhorar a frequência e permitir que, digamos, os passageiros que vêm da linha de Cascais e que chegam ao Cais Sodré vão sem transbordos e mais rapidamente para o sítio para onde a maior parte deles se dirige, que é para o eixo central. Mas, digamos, estes argumentos, como eu digo, são enganadores, porque tudo isto se pode conseguir sem a linha circular. E, portanto, isto não são vantagens da linha circular. Portanto, o que eu estou a dizer é que a argumentação está toda mal fundamentada. Portanto, aquilo é conversa para... tem que se inventar alguma coisa para justificar a linha circular, mas as razões verdadeiras não são essas. As razões verdadeiras ou estão ligadas ao imobiliário, ou é simplesmente o não querer voltar atrás, tipo, metemos a pata na poça, mas é melhor não reconhecer que metemos. Não sei exatamente quais são. Agora, o que eu sei é que a argumentação técnica que é utilizada para fundamentar a linha circular está mal fundamentada. E, portanto, é por isso que nos estamos a manifestar contra a linha circular. A outra questão, qual é que era? Desculpe lá que eu agora... Da gestão autónoma das linhas. Olha, eu não, para dizer a verdade, vou ser sincero, nunca tinha pensado nisso, mas creio que eu ia dizer assim, com alguma possibilidade de poder mudar de ideias, se alguém me, digamos, tiver argumentos para isso, eu não sei se existe escala para justificar uma coisa dessas. E, portanto, a esta escala, creio que é capaz de ser mais eficiente ter uma entidade única a gerir o conjunto das linhas em termos de gestão de pessoal, da manutenção, etc. Não creio que se justifique andar a separar. Acho que não há dimensão suficiente para isso. Mas eu confesso que pensei agora no assunto.
Eu falei muito a correr há bocadinho sobre isso. Há efetivamente uma vantagem técnica numa linha circular, que é precisa de menos comboios. Ora, se a linha circular for explorada com poucos comboios, essa vantagem tem um grande peso relativo. Se for explorada bem carregada, não é? E é aquela conversa que eu disse ao princípio, uma obra de engenharia tem de prever a expansão, um metro tem de prever a expansão, para nós não vamos estar à espera que a cidade não cresça, as cidades. E então, a partir do momento em que carregamos uma linha, a vantagem relativa, menos comboios, menos maquinistas, diminui. Mas é uma vantagem técnica, isso não há dúvida, nunca ninguém negou isso. O facto dos comboios poderem aproximar mais, isso também nas outras linhas, é para isso que servem os sistemas automáticos, de condução automática, etc. Não é? Tem de haver términos que permitam a inversão cruzada, alternada. Não é? Agora, sobre a outra mais-valia, o termo é muito bem utilizado. É efetivamente, a linha circular serve como mais-valia. Serve para justificar a instalação de empresas nas zonas mais carregadas da cidade. Quando devia ser o contrário, a Câmara devia se preocupar em distribuir empresas por zonas menos carregadas. Portanto, isto em matemática, chama-se isto a lei de Fermat-Weber. Quando temos um sistema, quanto mais atrativos forem os elementos desse sistema, mais elementos atraem, prejudicando os outros. E é para isso que tem de haver intervenção. Nesse sentido está ao contrário. A linha Rato, Santos, Estrela Santos, começa pelo aproveitamento dos terrenos do antigo Hospital Militar da Estrela. Portanto, temos aí uma mais-valia. Depois descemos para o regimento de sapadores bombeiros que desaparece dali. E nós sabemos que a Câmara é extremamente imérita em explorar os terrenos dos bombeiros. Veja-se o caso ali ao lado do Hospital da Luz. Como é que se destrói um quartel de bombeiros e museu com meio dúzia de anos para se pôr lá um hospital que é uma atividade meritória, não digo que não, mas porquê deitar abaixo? Há tanto terreno por aí ainda. Bom, portanto, continuando, os bombeiros vão sair dali, da Avenida Dom Carlos, e portanto aquilo vai ser passado a imobiliário. Depois, continuando, ao lado do prédio do Taveira, já na 24 de julho, temos um terrenozinho que neste momento serve de parte de estacionamento. Ali vai sair outro bloco. Bom, depois continuando, temos na Avenida Almirante Reis, temos a Portugália. E depois damos a volta para o Campo Grande, ainda falta construir um bloco igual ao que lá está, tem espaço para isso, pode ser que nessa altura se consiga transferir o terminal rodoviário. Uma pequena correção, Mário Lopes. O terminal rodoviário do Campo Grande tem de ser transferido para aqui e tem de ser transferido para Sacavém. Não é só, é outro eixo de penetração para que... Eu acho que tem que vir para fora de Lisboa. Exatamente. E Sacavém tem de ter um meio... tem o caminho de ferro, não é? Bem, mas lá está. E agora, pegando portanto, as mais-valias é isto. E depois falta dar a volta, do Campo Grande, falta dar a volta para Entre Campos, onde temos os terrenos da Feira Popular, que é outra vergonha da história da Câmara de Lisboa. Não foi este Presidente da Câmara, foi outro. Mas aquilo é chamada vergonha. A permuta da Braga Parques com o Parque Naet, uma vergonha. Mas o projeto já está feito. E as pessoas estão muito contentes. O Sr. Vereador Manuel Salgado, que se ele estivesse aqui estaria zangadíssimo, que só agora alguém falar no Manuel Salgado, efetivamente está satisfeitíssimo porque aquilo é um empreendimento de luxo, como deve ser. Já chegámos a Entre Campos, para já, isto para não falar na Fontes Pereira de Melo 41, que é aquele edifício que está ali ao lado do Sheraton e que também é passado a patacos, e que foram atropeladas algumas regras, mas enfim, aqui não se deve dizer mal, uma coisa que arquitetonicamente e tecnicamente aquilo até é uma obra interessante. E portanto, temos uma linha circular em que
é mais-valia instalar uma empresa ali ao lado porque facilmente tem ligação a outra empresa. É claro que depois vão dizer, as empresas geram empregos, isso é bom para as pessoas e tal, e mais não sei o quê. Pois, eu não digo que não, mas choca um bocadinho. Há uma mais-valia técnica, que eu disse, são preciso menos comboios. Essa mais-valia é contrabalançada pela menos-valia da dificuldade de regulação e tirar um comboio de lá variado, e de uma menor taxa de fiabilidade. A outra mais-valia é o imobiliário. E quanto à gestão, eu pessoalmente sou contra, não é? Porque eu defendo aquela teoria da RATP, da CIBS, da STIB, que é belga, de Barcelona e da Municipal de Milão, por exemplo, e de Madrid, inclusive, em que de facto a gestão é, por exemplo, em Barcelona é o próprio metro que gera uma rede de táxis, e eu aqui estive a defender que o metro já devia estar a defender uma rede de pequenos transportes de cabinas automatizadas à beira, e parques de estacionamento à beira, ou estacionadas à beira das estações, não é? Portanto, eu pessoalmente sou contra, mas é uma opinião, não... Portanto, por mim... Isabel. Boa noite. Eu a questão que tinha para colocar mais ao engenheiro Fernando Santos e Silva foi respondida agora por ele nesta última intervenção. E a questão basicamente era, isto é uma decisão política, mas é uma decisão política que deve estar suportada em opções técnicas. O que nós vimos aqui hoje e o que temos ouvido nos últimos meses é a larga controvérsia técnica e de opções técnicas no qual esta opção política está baseada. E a minha questão era perguntar, pese embora toda esta controvérsia, aliás, eu recordo-me em abril houve uma ação de esclarecimento na Ordem dos Engenheiros que foi bastante acalorada e discutida e em que se percebeu a divergência de opiniões técnicas, mas a solidez da argumentação que foi trazida para essa discussão e, sobretudo, o facto de quem traz a argumentação serem técnicos séniores, se percebe que estão também numa fase de vida em que já muito têm a perder. Mas dizia eu, portanto, apesar de toda esta controvérsia técnica, a opção política está tomada e aparentemente está tomada sem que se vislumbre um processo. E eu dizia há bocado, a questão ficou respondida porque eu perguntava, mas porquê? Porque quando estamos a falar de mobilidade, estamos a falar a escala que é apresentada aqui são milhares de pessoas, mas, ou seja, nem sequer são apenas os municípios de Odivelas, são os municípios de Loures, de Torres Vedras, de Mafra, ou seja, são todos que Mafra, exato, e os de Lisboa vão ter mais carros lá dentro da cidade. Ou seja, exato, é uma decisão com impacto na vida, para além dos pontos que aqui foram falados da própria investimento da rede, tem impacto de facto na vida de milhares de pessoas. Mas acabou por me responder quando falou dos interesses. Portanto, a minha pergunta era, mas porquê? De alguma forma respondeu... Eu vou tentar responder e vamos ver se não ofende ninguém. Há uma coisa que é as 5 fases de reação a um desgosto, por exemplo, não é? Esse nos manuais de psicologia, mais não sei o quê. E há as mesmas 5 fases para a formação de uma ideia. E há o tal corolário de lei de Murphy. Se essa lei pode ser um disparate, certamente que se fará. Então, qual é a origem desta linha circular e deste mapa? A origem é a senhora Secretária de Estado dos Transportes em 2009, que é a senhora Engenheira Ana Vitorino. A senhora Engenheira Ana Vitorino é professora do técnico e é uma pessoa muito cotada profissionalmente como professora do técnico. Especialista em filas de transporte. E efetivamente deve ter tido uma epifania, como se diz, e a linha circular surgiu-lhe no espírito. E como eu disse, chamou o comissário político da altura, que era o administrador do metro, e disse: eu quero uma linha circular. E portanto esta foi a primeira fase. Depois foi a primeira fase seguinte, é recusa, não, disparate isso. Depois na terceira fase, pensando bem, Ana Vitorino, uma senhora de muito prestígio, mas não sei o quê. Eu estou a falar com um certo ar de gozo, porque a senhora Ana Vitorino é responsável por um dos maiores disparates neste momento, que é o terminal de contentores do Barreiro.
Eu não sou profissional da Marinha, mas tenho carta de marinheiro, pá, eu sei onde é que vem o vento e tal, onde é que se deve puxar a abriça e tal. Sei ler uma carta marítima, e se calhar a senhora Ana Vitorino não sabe, senão não tinha dito aquele disparate, não é? Portanto, as dragagens que é preciso fazer, ainda por cima, o Ministério fez exatamente o que está a fazer com o metro. Por acaso foi o governo anterior também, que adjudicou estudos em que se dizia que as dragagens, basta dragar 1 milhão de metros cúbicos por ano. É mentira. Isso é mentira. Os colegas do Mário Lopes, do Laboratório de Engenharia Civil, fizeram as contas, pelo menos 2 milhões. 2 milhões de metros cúbicos por ano. E onde é que se põe esses metros cúbicos? Tem de se trazer a barcaça cá para fora e despejar na Caparica, que é para depois o mar empurrar outra vez a areia para a Foz do Tejo. Esse é um dos maiores disparates que neste momento se está vivendo no país, que é o tratamento incorreto da Foz do Tejo e da área portuária. Vou não falar da área aeroportuária, que é outro, mas isso aí, senão nunca mais saímos daqui. Portanto, isto para dizer que, como é que foi possível? Graças ao prestígio da senhora engenheira Ana Vitorino, que neste momento é ministra do Mar. E como eu disse, depois são as 5 fases. Não, de facto, depois o grupo que toma decisões vai-se habituando à ideia e diz, é o melhor possível. E o Sr. Ministro do Ambiente é a melhor opção. O Sr. Ministro do Ambiente, como eu disse nessa sessão do dia 3 de Abril na Ordem dos Engenheiros, o Sr. Ministro disse que a cidade abria-se aos trabalhadores da margem sul para os receber, para irem trabalhar. Eu fico derretido com isto, não sou capaz de contra-argumentar. Não sou. Eu, poesia, tenho-a fechada lá em casa, não digo a ninguém. Mas o argumento do Sr. Ministro foi este: a cidade abre-se a quem quer ir trabalhar. Depois, eu acho que as pessoas de Odivelas devem lidar com esta poesia, não é? A cidade, com a linha circular, a abrir-se a Odivelas. Pois. Para nós faz. Exatamente. Portanto, esta foi a opção técnica política. Eu ia só dizer uma coisa, que não sei se sabem qual é a profundidade da água no Barreiro, sabem? Que é para fazer um porto de águas profundas. Em Sines, na zona dos petroleiros, aquilo 30, 40 metros. Na zona dos cais de contentores, 18 metros. No Barreiro, 2 metros. Se forem ao Barreiro e derem um mergulho, arriscam-se a bater com a cabeça no fundo. E os tipos de Sines protestam, porque querem mais que os tais 12 metros. Os tipos de Sines já estão a protestar. Mas imaginem, fazemos um porto de águas profundas num sítio onde quase não há água. Quer dizer, eu acho que é quase intuitivo que isto é uma aberração. Mas houve no tempo do governo anterior, aquele ministro do CDS, que se chamava Pires de Lima, uma vez enganou-se. Enganou-se assim, não sei se estava tão enganado. Falou no Porto de Águas Profundas de Viseu. Eu presumo que foi uma gralha, mas quer dizer, Viseu, o Barreiro, em termos de profundidade, está mais parecido com Viseu do que com Sines, não é? E, portanto, quer dizer, é assim que este país é governado e agora trouxeram-nos estes maravilhosos critérios de decisão para o metro. Ora, como é que isto devia ser feito? Isto tinha que ter, antes das decisões políticas, devia haver uma comparação das soluções técnicas. E os debates não podem ser como foram na terceira travessia do Tejo, na OTA versus Alcochete, etc. Porquê? Normalmente, eles quando se fazem debates, fazem-se antes dos estudos técnicos. Portanto, é impossível comparar as vantagens e desvantagens porque os estudos não estão feitos. E quando os estudos fazem, a decisão é tomada na hora a seguir para não haver debate. Estão a perceber? E, portanto, a gente assim consegue tudo. Estão a perceber? E o metro aqui é a mesma coisa, como eu disse, tudo isto se justifica com o plano de 2009, que nunca ninguém discutiu, que não foi sujeito a consulta pública, que caiu do céu aos trambolhões porque a ministra se apaixonou pela linha circular de Londres, que estava a ser fechada no ano em que foi trazida aqui para Portugal. Foi em 2009 que fizemos o plano e foi em 2009 que eles acabaram com a linha deles por causa das dificuldades de gestão daquela linha. Eu vivi lá, andava na linha circular, quer dizer, praticamente só com uma mala de mais de 30 kg é que eu metia na linha circular. Porquê? Porque chegava a estar um quarto de hora à espera do comboio, porque aquilo funcionava mal. Não só por ser circular, mas por ser partilhada. Por ser partilhada também. Por causa do convívio, exatamente. Eu não sei se para quem conhece Londres, quer dizer,
Eu tinha um colega que me pedia, estava a final do doutoramento, eu estava lá fui para lá estudar, estava no princípio, ele pedia-me sempre para trazer coisas para Portugal. E então tinha um malão enorme de cerca de 30 quilos. Estou contando essa história. E o contexto, quer dizer, eu ia da estação de Baker Street para a de Vitória para apanhar o comboio para o Porto de Gatwick. E o que é que acontece? O caminho mais rápido de Baker Street para Vitória é apanhar uma linha que passa em Baker Street, que é a Jubilee Line, depois mudava para a Victoria Line e era o caminho mais curto, mas tinha uma mudança. Ou então metia-me na linha circular, que tinha um trajeto mais longo e que estava um quarto de hora à espera. Quer dizer, eu pelas outras linhas demorava 12 minutos e por aquela demorava meia hora ou 40 minutos. O que é que justifica ir para a linha circular naquele caso? É que não tinha transbordo. Ia direto da estação onde eu entrava para a estação. Portanto, se eu tinha um grande malão, fugia do transbordo como o diabo da cruz. Se eu ia assim, ia obviamente pelas outras. Portanto, onde é que eu quero chegar? É que a linha circular funcionava mal. Porque como depois metia os outros comboios das outras linhas no meio, o tal convívio, estávamos ali um quarto de hora à espera do comboio. Quer dizer, aquilo é um desastre. Quando ouvirem falar em convívio, já sabem que significa desastre. Bom, respondidas por estas dúvidas, vou só voltar a uma última questão, até porque o professor há pouco falou em passant da questão do sistema em laço, ficou-se um pouco no ar, já agora queria perguntar quais eram as vantagens e os virtuosismos desse sistema em laço. Não é nenhum, mas é sempre melhor que a linha circular. Em relação ao que temos, não estou a ver qual é a vantagem, mas se o Governo for com este disparate para a frente, e em princípio vai, e fizer a extensão do Rato ao Castro, nós ficamos com a tal maravilha da linha circular. E a seguir, quer dizer, todas as pessoas que vivem aqui no norte de Lisboa e a norte de Lisboa vão sofrer com isto. E, portanto, isto vai criar uma certa oposição a essa situação. Mas o Governo nunca, quer dizer, eu estou a dizer nunca, não tenho a certeza, mas dificilmente um Governo do Partido Socialista vai alterar a situação, porque a situação pode-se alterar. Porque eles vão construir novos viadutos no Campo Grande, mas não vão demolir os que existem. Portanto, a linha em laço resulta de não utilizar os viadutos que agora se vão fazer e manter no Campo Grande tudo como está. Portanto, os comboios que vêm de Odivelas continuam para Entrecampos, os que vêm de Alvalade continuam para Telheiras e, portanto, o que nós fazemos é uma faz assim e a outra faz assim. E cruzam-se ali. Isso é que cria o laço. Só que para criar o laço é preciso reconhecer que o dinheiro gasto agora nos viadutos foi dinheiro atirado para o olho da rua. E, portanto, um Governo do Partido Socialista não pode reconhecer isso. Portanto, se alguém um dia quiser que o metro vá daqui para Odivelas, de Odivelas para o centro da cidade, há uma condição prévia, é tirar o Partido Socialista do Governo. Nós vamos chamar as eleições para ficar... Resta-me agradecer aos nossos convidados por se manifestarem disponíveis para estar entre nós a explicarem-nos estas questões que são bastante pertinentes. Há pouco o engenheiro falava da questão da reação, das 5 fases de reação a um design, e parece-nos o que aconteceu aqui em Odivelas, porque quando se levantou esta questão da linha circular, a primeira coisa que nos disseram foi: linha circular, isso é impensável, isso não está nada estudado, não está nada... Então foi deixado de ir para a administração do metro, não estava nada estudado, não estava nada efetivado, mas o que é certo é que foi cair. A seguir, já não era bem assim, e afinal já pode ser uma realidade, mas há uma partilha e não é uma coisa, vai ser mitigada, não vai trazer transtorno para os Odivelas. A seguir a isto, efetivamente, já há outra solução, que é uma terceira via, que poderá efetivamente trazer constrangimentos. Por isso, lá está, vamos chegar à quinta fase, seguramente, dentro de pouco tempo, que é a resignação. As primeiro larga-se as bombas e a seguir vão-se mitigando as situações até as pessoas comerem o pacote da melhor forma, e é isso que não podemos tolerar que aconteça, e cá estamos para alertar estas situações, porque não podemos tolerar que os nossos serviços se degradem e que a condição dos odivelenses possa também pauperar e se possa diminuir, porque não é isso que queremos. A qualidade das pessoas está em primeiro lugar, e agradecer a todos a vossa presença, agradecer a presença dos nossos oradores, da deputada Sandra Pereira. Tenho aqui, porque estamos na terra da marmoada, e é uma terra de doces conventuais, Odivelas também, temos aqui o Mosteiro de Andiris Alvado, e temos aqui uma oferta para fazer aos nossos oradores, que é a nossa marmoada branca de Odivelas. Aqui está uma tacinha de marmoada branca. Obrigado. Para o senhor professor e para o senhor engenheiro Santos Silva também. A senhora deputada que é aquela terra já conhece a marmoada e saberá fazê-la certamente, por isso vai ficar sem marmoada. Aliás, eu fiz.